Graça e paz, aqui quem fala é o professor Wellington, né? Nos preparando para, iniciando mais um encontro, né? Desta vez nós vamos estar estudando um pouco sobre a vida de Cristo. Muito se falou, muito se escreveu, e essa personagem central da fé que confessamos é sempre alvo, objeto de estudo das mais variadas abordagens e perspectivas, estudados pelos que creem, lidos pelos que creem e o mesmo pelos que não creem. Então nós vamos estar caminhando aí nesse módulo sobre a vida de Cristo. Não é uma disciplina muito complicada e espero, que seja prazerosa também para vocês, que falar do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador tem que ser sempre um grande prazer. Então, para alguns essa disciplina vai soar um tanto repetitiva. Os alunos que já passaram pela disciplina Panorama do Novo Testamento, estes já vão ver muita coisa comum à disciplina Panorama do Novo Testamento. O que nós vamos estar fazendo, nesse curto tempo que nós teremos, é fazer um panorama dos evangelhos, não só do evangelho, mas especialmente do contexto histórico, do contexto preparatório para a vinda de Cristo. Então, nós vamos dar uma breve, dar uma olhada nos preparativos para o advento da primeira vinda, os movimentos históricos, políticos, religiosos. Vamos conhecer um pouco o contexto do mundo que recebeu para Jesus Cristo, o cenário que Deus preparou, que foi chamado pelo apóstolo Paulo de a plenitude do tempo. Então vamos entender um pouco esse contexto e depois nós vamos dar uma olhada através dos evangelhos um pouco na vida e ministério de Jesus. Não vamos entrar em discussões polêmicas relacionadas a Jesus histórico, Cristo da fé, divindade de Cristo ou não, porque essa parte ele é o conteúdo da teologia sistemática na disciplina de Cristologia. Ali que vocês vão estudar a questão da eternidade de Cristo, Cristo como a segunda pessoa da Trindade e coisas que o valem. Então, nessa disciplina, o que nós pretendemos estudar? Vamos dar uma olhada na ementa que é proposta pelo seminário. Então, a ementa do seminário ela nos propõe o seguinte: disciplina, vida de Cristo, o conteúdo programático. Ementa, estudos realizados na história da vida de Cristo à luz da Bíblia Sagrada. Objetivo geral, adequar o conhecimento do aluno à realidade da teologia bíblica do Novo Testamento, especificamente na vida de Cristo, aprofundando conceitos técnicos, práticos, dinamizados em procedimentos metodológicos que permitam a formação bíblica, fornecendo subsídio para a leitura exegética e, com isso, gerar critérios para o conhecimento doutrinário e teológico. Como é uma ementa acadêmica, isso tudo quer dizer o quê? Que vamos tentar conduzir o aluno a ter uma compreensão contextual, quando fala leitura exegética, uma leitura ampla e abrangente do Novo Testamento, especialmente dos evangelhos, vendo a figura de Jesus, mas de maneira contextualizada. Então, quando ele fala dessa questão de uma realidade da teologia bíblica, porque quem já estudou lembra, quem não estudou vai conhecer isso, a teologia bíblica é um método é uma parte da teologia que se propõe a estudar a autorrevelação de Deus, ou seja, a revelação progressiva de Deus, o que chamamos de a Bíblia Sagrada, no seu enredo unificado, a partir de um tema que nós chamamos de tema unificador, que nesse caso, nos 4 evangelhos, nós vamos seguir um tema unificador. Qual é o tema unificador? A vida e a obra de Jesus Cristo. Tentar entender um pouco desse ministério. Como objetivo específico, pretendemos levar o aluno à leitura bíblica e contextual dos evangelhos, por meio de elementos da teologia bíblica. É o que eu estou falando, é um fio condutor. A vida de Cristo será analisada em percurso cronológico de sua biografia nos evangelhos. Conteúdo, a importância do contexto geográfico e cultural. É uma parte do que nós nos propomos a estudar.
Vamos tentar caminhar um pouco por aí. Depois, o programa ele é dividido em a primeira parte, os 30 anos preparatórios, né? A primeira parte da vida de Cristo, prenúncio do nascimento de Jesus, a infância de Jesus, sua vida em Nazaré. A segunda, o início do ministério, começo da pregação, o início do ministério, onde nós temos começo da pregação, ministério inicial na Judéia, ministério de 2 dias nas aldeias do Samaritano. Na terceira parte, o ministério na Galiléia. Na quarta parte, a época da retirada, né? Os momentos em que Jesus sai de cena, né? Também ali é um momento de discipulado da instrução dos 12 apóstolos. Na quinta parte, nós vamos estar dando uma olhada no ministério de Jesus na Judéia, né? O ensino dele por ocasião na festa do tabernáculo, o ministério na Judéia e Jerusalém. Na sexta parte, o ministério da Pérea, que é desde a festa da dedicação até a semana da Páscoa, desde a festa da... E na sétima parte, a última semana do ministério de Jesus e a sua crucificação, né? E sobre os sinais da sua vinda e os sinais do fim do mundo. É a parte dos evangelhos, a parte escatológica, né, dos evangelhos, e especialmente o sermão escatológico no evangelho de Mateus. Então nós temos aqui a nossa bibliografia recomendada, né? Nenhum desses livros aqui são pedidos. Nós vamos basicamente trabalhar com a apostila que o Betel produz, produzida pelo seminário. Essa apostila se vale muito de material desses livros, né? Do Panorama do Novo Testamento de Robert Gundry, né? Notas e comentário da Harmonia dos Evangelhos, da editora da casa publicadora Juerp, né? Elementos culturais a partir de livros como Jerusalém no Tempo de Jesus, Jesus pela ótica do Oriente Médio, enfim, e uma série de outros livros que nós colocamos aqui, que não necessariamente tem o seu conteúdo fazendo parte da apostila, porque são materiais posteriores a essa apostila. Por exemplo, a confiabilidade histórica dos evangelhos é posterior a essa apostila. O livro do N.T. Wright, Simplesmente Jesus, é um excelente livro, uma leitura muito gostosa de se fazer. O livro do Rafael Pureza, Jesus, Entre a História e a Fé, né, muito pertinente em algumas discussões de hoje. E o Encontro com Jesus, que tem uma pegada um pouco mais pastoral, que é do Tim Keller, que dispensa recomendação. Já essa obra Jesus pela ótica do Oriente Médio, do Kenneth Miley, é um livro que vale muito a pena vocês terem. Todo o material do Kenneth Miley, ele se foca nessa questão minuciosa dos contextos históricos no Oriente Médio, na Palestina, aonde Jesus andou. Tem um livro dele que é muito famoso, que é O Camponês e o Poeta, que agora foi relançado pela Vida Nova, uns 4 anos atrás, que é Parábolas de Lucas, onde ele faz um estudo contextualizado das parábolas. É um livro fantástico e a mesma pegada nesse aqui, só que esse aqui é a figura, aqui o estudo o foco é a figura de Jesus como vista e compreendida pelos orientais, pelo Oriente Médio. Então essa é a nossa bibliografia básica, né? Nenhum livro desse é exigido, mas acerca de Jesus nenhum material é suficiente para nós entendermos ou compreendermos a vida e obra do nosso mestre. Louvado seja o Senhor que nos concedeu do seu Espírito para compreender minimamente a grandeza da sua obra. Então, para encerrar esse breve vídeo introdutório da nossa disciplina, eu quero deixar registrado aqui com vocês a questão do como vamos avaliar nessa disciplina. Simples, nós vamos ter uma avaliação muito simples.
No nosso primeiro encontro eu vou estar solicitando no decorrer da aula a leitura do livro de 1 Macabeus, que será disponibilizado em PDF para vocês. Como atividade de avaliação, eu vou estar solicitando uma declaração de leitura desses livros, 1º e 2º Macabeus. No primeiro encontro nós vamos fazer a leitura do 1º Macabeus, no segundo encontro do 2º Macabeus. A nossa apostila, eu vou separar, eu vou identificar porções dela, que eu vou estar pedindo leitura. Eu ainda estou pensando numa forma de fazer uma atividade com vocês. Como ele não é um material muito denso, para que nós não tenhamos a necessidade de ficar muito tempo assistindo os vídeos, vendo uma coisa e outra, com uma carga muito grande de leitura, eu estou pensando em, de repente, a gente fazer grupos, para estudar e a equipe apresentar resumo de porções dessa apostila. Mas nós vamos chegar lá. Tá bom? Então vai ser muito tranquilo, esse nosso primeiro módulo não vai ser de um nível de exigência muito grande. Para os mais antigos é um reforço de muitas coisas que já ouviram, para os mais novos é preparar a mente, o coração para a jornada que será longa. Que Deus abençoe, que Jesus Cristo nos fortaleça, que Deus continue nos abençoando, que esse ano de 2021 seja um ano de crescimento, edificação e fortalecimento no Senhor.